algumas regrinhas envolvendo a parte de multiplicação e divisão com números decimais, certo? Primeiro, o que é que a gente tem que entender? Que na multiplicação de decimais, você resolve uma multiplicação, né, como se o número não tivesse vírgula, e no final você é só contar a casa decimal e encaixar o valor, né, para que ele seja um número decimal. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos seguir aqui esse primeiro exemplo. 7,31 multiplicado por 2,9. Pode observar aqui primeiro que a montagem não precisa ser vírgula abaixo de vírgula, como exige a adição e a subtração exige. Aqui você multiplica normalmente, como se fossem casas inteiras, né? Então, 1 vezes 9, 9. 3 vezes 9, 27. Né? Vai 2 aqui. 7 vezes 9, 63. Com 2, 65. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. E você soma normalmente com uma divisão, com a multiplicação de números inteiros. Né? 9, aqui 9, aqui 11, vai 1, aqui 11 novamente, 1, 2. Aí o que é que acontece aqui? No final, na multiplicação com decimais, você tem que colocar a casa decimal, ou seja, você tem que colocar a vírgula. Mas para isso você tem que observar aqui onde vai encaixar a vírgula, certo? E para isso você contaria aqui no geral as casas decimais. Eu tenho duas casas decimais aqui e aqui eu tenho uma. No geral aqui eu tenho o quê? Eu tenho essa casa decimal, tenho essa e tenho essa. Então no total eu tenho 3 casas decimais. Aí eu conto das unidades para as grandezas maiores e coloco a vírgula. Então eu tenho 1, 2, 3 casas decimal, 1, 2, 3 e a vírgula. Aí eu vou ter o número decimal, 21,199. Do mesmo jeito vai ser esse exemplo B aqui, ó. 6,03 multiplicado por 2,02. Né? Multiplicação normal, como se fosse um número inteiro. 3 vezes 2, 6. 0 vezes 2, 0. 6 vezes 2, 12. Né? Aqui vai descer todos pelo 0. Vai dar tudo 0. Todos pelo 2. 3 vezes 2, 6. 0. E aqui 12. Mesmo formato. Eu vou fazer a soma, né? Vem o 6, o 0, o 8, o 1, o 2 e o 1. Aí aqui do mesmo formato eu vou contar a casa decimal. 2 casas decimais aqui e 2 aqui. Então eu tenho 4. 1, 2, 3, 4 e a vírgula. 4 casas decimais. Então eu tenho aí o quê? Aqui ficou 21,199 e aqui 12,1806, certo? É só contar a casa decimal, não vai ter problema nenhum. Resolve a multiplicação normalmente, como se fosse um número inteiro, e no final conta, comparando os números que você tem, e conta a casa decimal aqui no final, certo? Agora vamos ver em relação à divisão, o que é que acontece, viu? Regra da multiplicação é só contar a casa decimal no final. Regra da multiplicação, contar a casa decimal no final. A divisão, a regra é igualar a casa decimal antes de resolver a divisão. Seja uma divisão exata ou uma divisão inexata. Certo? Esse exemplo C, a gente tem 2,1 dividido por 3,05. Vamos observar aqui o seguinte. Eu tenho uma casa decimal aqui, que é um número depois da vírgula, e aqui eu tenho 2. Antes de tudo, eu tenho que igualar as casas decimais. Se esse daqui tem 2 e esse daqui tem 1, então eu tenho que obrigatoriamente acrescentar um 0 aqui para que cada um tenha 2 casas decimais. Essa é a melhor maneira de resolver uma divisão com números decimais. Então, depois disso, o que é que eu faço? Casas decimais igualadas, cada um com a mesma quantidade de casas, é só retirar a vírgula. Então, que número eu tenho? 210 dividido por 305. Eles se tornam inteiros. Então, com isso, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou observar se o dividendo é maior ou menor que o divisor. Como aqui ele é menor, eu vou utilizar o artifício de transformar ele em um número maior, para que eu possa resolver a divisão. Então, eu acrescento 0, aqui no quociente e 0 no dividendo.
Então agora eu tenho um número maior, que dá para eu fazer uma divisão. 2.100 por 305, nós vamos ter aqui aproximadamente 7, né? Que vamos ter... Não, 7 vai passar um pouco, então vamos ter aqui um 6, né? 6 vezes 5, 30, 6 vezes 3, 18, 1.830. Né? Aqui a gente resolve a subtração normalmente, né? 0, aqui empresta 1, 10 menos 3, 7, aqui 0, né? Pegaria 1 aqui, pegaria 1 de auxílio, então 10, 2 e aqui 0, certo? 270, ele é bem menor que um 270, vou só ajeitar aqui esse 2, 270 ele é bem menor que 305, então, para continuar a divisão, eu só posso acrescentar um 0 de cada vez, né? No seu dividendo. 2.700 por 305, vamos ter aqui 8. 8 vezes 5, 40, 3 vezes 8, 24, 2.840, 2.440, certo? Faz novamente a subtração, certo? Tudo isso aqui é subtração. 10 menos 4, 6, aqui ficou 6 porque pegou 1, né? Sobrou 2. 260, então pode observar que vai ser uma divisão que não acaba. Então aqui a gente teria uma divisão inexata, com aproximadamente o valor 0,68. Mas o objetivo aqui é você entender como fazer a divisão, né? E primeira coisa, igualar as casas decimais. E outra coisa, que muita gente ainda se perde, eu só posso colocar aqui no dividendo um 0 de cada vez. Mas se esse número eu ainda não desse para dividir por esse, acrescentaria um 0 aqui no quociente para poder acrescentar outro 0 aqui, porque eu só posso acrescentar um de cada vez, que é o que permite, né, devido a ter colocado essa vírgula antes, certo? Outro exemplo, 4,2 dividido por 0,2. Nesse caso aqui, se você observar, cada um já tem uma casa decimal, então eu não preciso igualar, já estão todos iguais. Então, o próximo passo é justamente retirar a vírgula e daí efetuar a divisão. 42 dividido por 2, ó, ficou 42 e 2. Vamos ter aqui 21 vezes 2, 42. Então, aqui a gente teria uma divisão exata, certo? Ah, mas deu um número inteiro, não deu um número com vírgula. Não necessariamente a resposta vai ser um número decimal, certo? Porque acabou que 4,42 é múltiplo de 2. Então, teria que dar uma divisão, um valor exato, certo? Então, era isso. Fica aí a dica. Vocês observem essas regras e no final tudo vai dar certo, beleza?